Conservadorismo e reacionarismo são a mesma coisa? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Ser conservador é o mesmo que ser reacionário? Para responder a essa pergunta, a gente precisa entender o que cada posição defende. Então, nós vamos fazer essa jornada aqui para, no final, vermos se, de fato, esse tipo de rotulação procede. Vamos começar com a posição reacionária. Essa expressão ela começou na França, na época da Revolução Francesa. Então, reacionários eram aqueles que se colocavam contrários à revolução, a todo aquele reboliço que acontecia naquela nação. É claro que, com o passar do tempo, essa posição ela foi tomando uma característica bem específica. Então, nós poderíamos dizer que hoje a definição de reacionário obedece aos seguintes critérios. Primeiro, ser reacionário é criar uma utopia. É isso mesmo, uma utopia. Então significa dizer que ser reacionário é o mesmo que revolucionário? Não há uma confusão aqui? Não, claro que não. O reacionário ele é contrário ao revolucionário no que diz respeito aos seus anseios. Mas a criação da utopia acontece também no reacionarismo. Só que com uma diferença. Enquanto que para a esquerda a utopia está no futuro, então a sociedade ela deve alcançar essa utopia lá na frente, através do processo revolucionário, para o reacionário essa utopia está no passado. O reacionário ele cria um ideal no passado, um modelo ideal no passado, que é o mesmo que utopia. Então, para ele, é simplesmente olhar para este passado e tentar, de alguma maneira, levar essa sociedade para esse estado de coisas. Por isso que o reacionário ele busca uma transformação na sociedade, e essa transformação ela é brusca. Porque se a utopia está no passado, então significa dizer que devemos levar essa sociedade, por assim dizer, a este passado, a este ideal no passado. E vejam que essa proposta de transformação, ela é brusca. Ela pode ser, inclusive, violenta. Então, o reacionário, ele acredita que a sociedade ela será muito melhor, muito mais justa, muito mais palatável se nós retornarmos ao passado e implantarmos este ideal, esta utopia sobre todos. Veja que o reacionarismo, ele, de certa forma, se apresenta com uma proposta revolucionária, só que essa revolução é para levar essa sociedade para o passado. Então, se o esquerdista, ou o pensamento de esquerda, poderíamos comparar a um carro em altíssima velocidade, onde o motorista tem os seus olhos vendados e ele segue em frente, não quer saber de absolutamente nada, porque a utopia está à frente dele, o reacionário é aquele que anda de marcha ré. É aquele que olha apenas para o retrovisor e ele vai, também em alta velocidade, tentando alcançar esta utopia no passado. Talvez no Brasil nós tenhamos um exemplo bastante claro com relação a isto. Muitos brasileiros, por exemplo, dizem que a solução para a nossa nação, para o nosso país, é voltar ao modelo da ditadura militar que tivemos. A esse modelo dos militares assumindo o controle. Então, o que é isso? Eles olham para o passado, olham para esse regime militar, veem ali um ideal, transformam numa utopia, e aí então, para eles, o melhor para o Brasil é dar marcha ré, é voltar àquele regime que tivemos no passado. Isto é ser
reacionário. E o conservadorismo? Será que o conservadorismo ele vai comungar dessas ideias reacionárias? A resposta é não. O conservadorismo ele pode ser pontuado, ou seja, ele pode ser visto em sua origem a partir de um filósofo chamado Edmund Burke. Em 1790, ele escreveu uma obra que se tornou um grande clássico e de extrema importância para o movimento conservador chamado Reflexões sobre a Revolução Francesa. Foi, na verdade, uma carta que depois se tornou um livro. E ali, Edmund Burke, contrário à mente revolucionária, completamente avesso ao que estava acontecendo na França, toda aquela loucura, toda aquela paranoia, ele vai trazer ali algumas características que devem ser celebradas e a isto nós chamamos de conservadorismo. E o primeiro ponto é que o conservador, sim, ele olha para o passado, mas não como um ideal utópico, mas ele olha para o passado, para os seus marcos, para aquilo que foi construído, para aquilo que foi consolidado na sociedade. Marcos estes que mantêm essa sociedade numa situação favorável. Marcos estes que estão embasados na moral, na ética e, por que não dizer, na religião. Está embasado, sobretudo, nesses costumes, nesses usos, nessa cultura que é fortemente demarcada pela visão judaico-cristã. Então, o conservador, ele está atento e ele possui um compromisso com a tradição da sociedade. Mas um fato interessante é que o conservador ele não quer que a sociedade fique imóvel, muito menos que ela volte para trás. O conservador ele defende mudanças. Ele defende, sim, situações que possam mudar a sociedade em uma área ou outra. Mas a diferença é que esse conservador ele não vai fazer isso às cegas, ele não vai fazer isso em busca de uma utopia, ele não vai fazer isso destruindo o que foi construído até aqui. Toda transformação para o conservador deve ser feita com prudência. A mente, portanto, do conservador zela e preza pela ação prudente. Podemos mudar? Sim, podemos mudar, mas com muita cautela. E sempre privilegiando as mudanças que surgem das bases e não como uma imposição de um governo autoritário. Então, a própria sociedade, ela estabelece algumas mudanças, essas mudanças precisam ser observadas, elas devem estar galgadas, pautadas nos marcos do passado, na tradição do passado e, claro, trazer o bem-estar, trazer, de alguma maneira, melhora para o convívio social. É por isso que o conservadorismo ele é absolutamente antirrevolucionário. O conservadorismo se coloca contrário ao pensamento de esquerda, mas o conservadorismo ele também se coloca como antirreacionário. Ele é contrário ao reacionarismo, porque o conservadorismo vê neste movimento que coloca a utopia no passado e que deseja andar de marcha ré como uma proposta perigosa, porque é uma proposta também de mudança radical, abrupta, brutal da sociedade. E como eu disse, o conservador, ele preza pela prudência, ele preza por aquilo que deve ser feito com muita cautela. E aí, como eu dei o exemplo no início, se o pensamento de esquerda é um carro desgovernado que corre em altíssima velocidade para sempre, tendo o motorista com os olhos vendados, e se o reacionarismo é um carro que anda também em alta velocidade, em marcha ré, buscando no passado esse ideal utópico, o conservador é aquele que está num carro que anda para frente, mas numa velocidade bastante moderada, e ele sempre olha
para frente, mas ele também olha para o retrovisor, ele olha para o passado, ele olha para tudo aquilo que foi construído por aqueles que já morreram. Aliás, Edmund Burke, ele tem uma frase famosa e que é belíssima. Ele diz que se existe algum tipo de contrato social, este contrato é dos vivos para com os mortos, ou seja, para aquilo que foi construído por eles, e também para com os que hão de nascer. Então, o compromisso do conservador é olhar para aquilo que já foi construído por aqueles que já morreram e também deixar um mundo sustentável, um mundo ou uma sociedade que vai vivenciar a melhor maneira de se viver possível para os que hão de nascer. É por isso que o conservador, ele jamais propõe mudanças radicais na sociedade. Sejam estas mudanças em busca de uma utopia no futuro, o pensamento de esquerda, seja essa mudança à busca de uma utopia que está no passado, o reacionarismo. O lema do conservadorismo é olhar para os marcos do passado, não mudá-los, e caminhar com prudência. E mudar, sim, alguns aspectos da sociedade, mas que essas mudanças sejam feitas com cautela e com prudência. Bem, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Mais para frente eu vou tratar um pouquinho mais sobre o conservadorismo. Eu também quero fazer um vídeo exclusivo para trazer uma bibliografia básica. Algumas pessoas estão me pedindo isso, então eu quero fazer um vídeo específico que trata de uma bibliografia básica para que estas pessoas elas possam compreender o que é esse conservadorismo e de que maneira uma pessoa pode ser um cristão e, ao mesmo tempo, ter uma cosmovisão que também se embasa neste conservadorismo, aquilo que nós chamamos de conservadorismo burkeano. E você que está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Por favor, faça a sua inscrição. E você que já se inscreveu, por favor, eu peço encarecidamente para que você dê uma checada para ver se você continua inscrito no canal. Se você foi retirado, por favor, se inscreva novamente e também dê um like ou um dislike, não tem problema nenhum. E até a próxima.